O nosso tema é Galileu Galilei. Ele nasceu em Pisa, na Itália, dia 15 de fevereiro de 1564. Em 1574, ele foi matriculado na escola de monastério de Santa Maria de Vallombrosa. Em 1581, ele foi matriculado pelo pai na Universidade de Pisa, referente à medicina. Mas ele abandonou esse curso e ele seguiu aprendendo si próprio matemática, física e astronomia. Bom, Galileu é considerado um dos fundadores do método experimental e da ciência moderna. As suas principais contribuições e descobertas para a física foram no ramo do movimento dos corpos e da teoria da cinemática. Ele passou a ser conhecido como um dos pais da mecânica, que é a área da física que estuda os movimentos e suas causas. Em 1579, ele escreveu um texto sobre movimento. Nesse texto, ele criticava a teoria de Aristóteles a respeito do movimento, da rejeição de movimentos e dos movimentos dos projetos. Em 1592, ele se mudou para uma cátedra de matemática em Pádua e lá ele iniciou um momento magnífico de sua vida científica. Lá ele se ocupou de topografia, de diversas invenções mecânicas e de arquitetura militar. Em 1609, Galileu visitou Veneza e teve as primeiras notícias sobre a invenção da luneta. A partir daí, ele criou uma própria e aperfeiçoou. Ali ele observou as fases da Lua, as fases de Júpiter e seus satélites, que era uma teoria que só podia ser explicada sem ter descoberta. Assim, Galileu, com as suas descobertas, ele publicou um texto chamado Mensageiro Sideral, que por sua vez ficou famoso e lhe rendeu uma cátedra honorária. Em 1611, ele viajou para Roma e no ano seguinte teve seus estudos sobre as manchas solares publicados. Ali ele defendeu o heliocentrismo contra o dogmatismo e a supressão da Igreja Católica, que era o centro de poder daquela época, e eles afirmavam que era a Terra e não o Sol o centro do universo. Isso gerou Galileu muito problema para o Papa, para a Igreja Católica em si. E em 1616 ele decretou suas afirmações que ele tinha feito do heliocentrismo falsas e foi viver em Florença. Em 1632, ele publicou um livro chamado Diálogo sobre os dois principais sistemas do universo, do mundo, o ptolomaico e copernicano. Esse livro ele foi incluso numa lista que, naquela época, o teocentrismo ele era predominante, e a igreja comandava praticamente tudo. E essa lista chamava Lista de Livros Proibidos pela Igreja, a Index. E todos os livros que iam para lá, eles não podiam ser lançados, não podiam ser publicados, não podiam ser lidos e muito menos escritos. Eles não poderiam existir. E apesar de Galileu ser católico, ele teve que negar suas ideias para não morrer, por causa que ele afirmava que o Sol era o centro do universo. E no dia 8 de janeiro de 1942, Galileu morre em Florença. Bom, a teoria do Galileu Galilei foi do heliocentrismo, ou seja, do Sol ser o centro do universo. Essa teoria já tinha sido criada pelo Aristarco de Samos, que foi 3 séculos antes de Cristo. Na época, a religião ela afirmava do geocentrismo. Então, ocorreu uma desaprovação da religião católica.
Mas Galileu Galilei, ele criou um telescópio que ele comprovou que aquela teoria era mesmo a certa. Mas a religião católica, a Igreja Católica, falou para ele que se ele continuasse afirmando que aquela teoria do heliocentrismo era verdadeira, ele teria ter a pena de morte. Mas então Galileu Galilei, para não morrer, ele falou que a teoria que ele tinha inventado, comprovando, era falsa. Mas aí, mesmo assim, ele foi condenado à prisão domiciliar, mas na cabeça dele, ele ainda achava que a teoria dele era verdade. Real. A gente vai mostrar um vídeo que mais que a gente começou a série, um resumo sobre a vida de Galileu em uma animação. Já sei, vai ser Galileu, porque aí vai combinar com o sobrenome. Galileu Galilei, Galileu Galilei, Galileu Galilei, né? Galileuzinho lindo, meu amor! Galileu Galilei. Galileu Galilei foi crescendo e logo se tornou um homem. Ele entrou para a faculdade de medicina, onde mais tarde lecionou matemática. E foi inventando várias coisas como a balança hidrostática, que media o peso específico dos corpos. E também uma espécie de bomba d'água movida a cavalos. Também inventou esse compasso geométrico militar, que é usado para cálculos de todos os tipos. Além, é claro, do telescópio, que é uma espécie de termômetro bem Porém, as principais descobertas de Galileu Galilei foram astronômicas. Um certo dia... Você conhece o instrumento que o tal de Hans Perret inventou? Oi, você pode me ver guitarra como se estivesse pertinho. Então eu vou ser um profissional. Já sei. E vou na casa de Galileu. Galileu começa por prática todas as ideias que tiver na rua. Ele começa a fazer o máximo possível para poder fazer instrumentos que não pudessem chegar o mais longe que conseguissem. 8 horas depois, eis aqui, a luneta! E então, Galileu começou a olhar várias coisas. Porém, viu que aquela lunetinha não era suficiente para os seus sonhos. Então precisou de algo maior para poder ver tudo melhor. E então, uma luneta de maiores proporções, e a chamou de Galileu, espaço. E então ele disse que a Lua tinha montanhas. Minha nossa, a Lua tem montanhas! E então Galileu descobriu que Saturno possuía satélites. E pôde concluir desse modo que havia outros corpos celestes que não circulavam a Terra, ao contrário do que se pensava naquela época. Minha nossa, Saturno tem satélites! Eu também, que Vênus possuía faces como a Lua, e pôde concluir que vem, como afirmava Nicolau Copérnico. Minha nossa, Vênus tem faces como a Lua! Reunindo todos esses fatos, Galileu começou a escrever livros e mais livros sobre a sua teoria, ou seja, a teoria de que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol. Porém, este livro de nada agradou ao Papa daquela época, Urbano VIII. Este livro é mentira, este livro é pura heresia, chame o autor desse livro aqui agora mesmo. Eu, o Papa Urbano VIII, declaro suas obras Galileu Galilei, de 60 anos de idade, terminantemente proibidas por conterem heresias e te condeno ao exílio pelo resto da tua vida no teu claro. E então, Galileu passou o resto de sua vida em sua casa em Arceti, perto de Florença, onde morreu em 8 de janeiro de 1742, cego. Seu corpo foi enterrado na igreja de Santa Cruz, em Florença. 350 anos depois, após mandar rever o caso, eu, João Paulo II, concluí junto com os bispos e cardeais que fomos injustos com Galileu Galilei e que ele estava certo. Por isso nós o absolvemos. A partir de agora
Agora a gente vai apresentar a maquete. Nossa, deve ser bonita. Só isso. Só isso? Você quer girar os negações. Nossa, eu achei que ia estourar rojão. Nossa, tem fogo aí, Não tem ferrinho. Precisa de você, mas não vai sair girar. Como a nossa teoria... O meu tem ferrinho. Como a nossa teoria ela enfatiza o Sol, o centro da Terra, a gente resolveu colocar ele. Vai da hora, mano. Parabéns. Parabéns.